garantamos a qualidade da atuação pedagógica, cênica, teatral, atuação, a próxima capítulos que eu pensei em pedir antes de abrir um mini currículo para saber como é que o Mário podia se apresentar. Aí eu desisti disso e eu vou pedir ao Mário para se apresentar antes da gente começar a falar. Bom, meu nome é Mário de Valente, eu sou ator e diretor teatral, mas eu gosto de me apresentar como bonequeiro, né, porque esse é o meu trabalho a vida inteira. A minha companhia, a Caixa do Elefante, é uma companhia que já está com 27 anos, então o nosso objetivo, nossa missão é desenvolver o teatro de animação em todas as suas formas e possibilidades. É uma companhia que foi criada em Porto Alegre, foi fundada em 91, em cima de uma inquietação que eu tinha, em relação, sempre trabalhei com adereços, objetos, figurinos, e um dia eu estava num festival em São José do Rio Preto com uma outra companhia, que era Etc. que trabalhava muito teatro para a infância, e como era um festival competitivo, de repente na premiação a gente estava com uma montagem do Pequeno Príncipe, tinham vários bonecos que eu tinha construído, o espetáculo foi premiado, vários prêmios, e eu não recebi nenhum prêmio como ator, mas os meus bonecos receberam prêmios. E aí eu me senti traído pelos bonecos. Então eu disse assim, bom, alguma coisa eu estou fazendo com as minhas mãos, que está imprimindo no espaço uma energia que está chamando a atenção das pessoas. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei, essa pulga atrás da orelha começou a me incomodar, então eu já dava muitas oficinas já de construção de bonecos, e aí eu resolvi fundar então a Caixa do Elefante. Antes disso, eu fazia educação artística em Rio Grande, na FURG, no tempo que era educação artística, né? Mas eu não queria ser professor. Eu gostava porque era o curso que tinha na minha cidade lá, para mim fazer, que mais se aproximava daquilo que era da minha identidade, assim, né? Eu abandonei esse curso e fui para Porto Alegre para fazer artes cênicas, né? E aí caí na estrada com o teatro, né? Sempre vivendo, fazendo adereços, fazendo bonecos, fazendo objetos cênicos, fazendo figurinos. Então essa é a minha estrada. E é os bonecos que me levaram para o mundo inteiro, né? Os bonecos que me levaram para conhecer outros países, com mochila, se apresentando na rua, fazendo performance, trabalhando em programas de televisão, trabalhando em vídeos educativos. Então os bonecos para mim, eu me lembro quando eu fui embora de casa, que eu disse para minha mãe e para o meu pai, assim, que nem o Caetano Veloso disse para a mãe também, que quando estava indo embora, que não tinha mais o que fazer naquela cidade, então eu ia ter que ir embora, né? E meu pai me levou na rodoviária, aí foi aquela emoção assim e tal. Eu disse, bom, é agora ou nunca, ou eu saio agora ou não vai rolar mais. Então, naquela época, eu me lembro que era governo Figueiredo, a minha mãe dizia, tu tá indo embora de casa com essa inflação. Ela não imaginava o que ia acontecer depois, né? Imagina se ela se ela pudesse imaginar o que ia ser no plano Collor, por exemplo, que foi um país num caos total, e se ela pudesse imaginar hoje de novo, né? Bom, talvez ela até quisesse que os militares voltassem, né? Mas então, inicialmente, para começar o nosso papo, eu gostaria de introduzir com um texto, com uma pequena parte de um texto, de um artigo, de uma pessoa que está aqui na sala e que eu tive uma surpresa muito grande quando eu cheguei lá no museu, que é o Carlos Laredo, que eu cheguei aqui e encontrei ele lá no museu montando a iluminação para o nosso espetáculo. Eu disse, eu não acredito, o Carlos Laredo está aqui montando a luz. Agora eu chego aqui na sala, ele está me gravando.
E o Carlos, ele tem uma importância muito grande para a nossa companhia, porque o texto, o artigo dele, da revista Encenâncias, né, foi um dos primeiros textos que a gente teve acesso sobre teatro para bebês, quando a gente formou o time para montar o Cuco. A gente se sentou a tomar chimarrão na sala, todo mundo atirado no chão e todo mundo lendo textos. O texto foi um dos primeiros textos. E essa introdução que ele usa nesse texto, que não é dele, eu também estou usando aqui. É claro que o artigo não vai ser o artigo do Carlos, mas eu estou usando essa introdução também, porque ela dá uma abertura para mim também falar dos outros mestres que o Paulo Foch nos apresentou. Então esse texto, ele fala que o homem moderno, ele criou a cultura, e é a cultura que, em interação com o cérebro que a criou, que segue moldando o cérebro, plástico por natureza. O homem tem em suas mãos o desenvolvimento do seu próprio cérebro através da criação de um entorno cultural que ele mesmo pode dirigir, segundo suas conveniências. Isto é uma responsabilidade não só do homem isolado, que pode buscar o entorno que mais lhe convenha, mas também uma responsabilidade coletiva, como espécie, que teríamos que assumir se realmente quisermos formar o homem do futuro. Esse artigo, essa citação é do Francisco J. Rubia, que é um neurofisiologista espanhol, que é de um livro O Cérebro Engana. Tá certo, Carlos? Bom, há alguns anos, em 2003, a Companhia Caixa do Elefante administrava um teatro num determinado shopping em Porto Alegre. Estávamos em cartaz com o espetáculo Cavaleiro da Mão de Fogo. Agora vou começar a piscar, né? Começar a fazer assim. Não é que eu tenha algum tique, mas é como não tenho controle remoto, então a gente combinou que eu ia dar uma piscadela com a esquerda, né? Então, estávamos em cartaz com o espetáculo Cavaleiro da Mão de Fogo, uma superprodução que contava a história da princesa Tranças de Ouro, filha do rei da ilha, raptada por um bruxo e levada prisioneira para o universo das sombras. O rei da ilha, então, convocava corajosos cavaleiros para resgatar a princesa. A montagem levou 4 anos para estrear, trabalhando com 2 linguagens, marionetes de fio e centenas de sombras recortadas. Estouramos todos os prazos do edital do Funproarte, que é um fundo de apoio à cultura. Porém, após a estreia, veio o reconhecimento. A produção ganhou vários prêmios e ficou 1 ano em cartaz, seguindo em turnê para várias capitais brasileiras por mais outros 4 anos. Quando chegar na boia, a gente para. Não, aí na boia Tupá. O espetáculo tinha em sua ficha técnica a trilha sonora elaborada por conhecido maestro e compositor gaúcho. Vários músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre participaram da gravação. Tudo estava muito afinado. A gente ganhou, foi um ano que a Caixa do Elefante, pela primeira vez, concorrendo com o Teatro de Carne e Osso, o Teatro de Atores, porque o teatro de bonecos, perto do teatro de atores, ele é um teatro menor. É sempre um teatro considerado um teatro para criança, né? E ele fica sempre no que sobra das... Para quem apagar essa aqui, tu apaga aqui, ó, nessa tomada aqui. Que é o que sobra das temporadas do teatro. Então você nunca consegue entrar em teatro. Por isso que a gente conseguiu cavar uma sala que era um depósito de 2 lojas que não tinham sido ocupadas no shopping, e a gente conseguiu botar esse espetáculo em cartaz. E nesse ano nós conseguimos ganhar melhor produção, melhor espetáculo, melhor trilha, melhor iluminação. Foi uma coisa assim que não tinha como negar que aquele era a melhor montagem para criança em Porto Alegre, né? Concorrendo com o teatro de carne e osso, que eu sempre falo, embora eu seja ator de teatro, né? Bom, mas apesar desse reconhecimento, sucesso, durante a temporada havia uma frustração que pairava no ar no Teatro do Abelardo.
Apesar dos esforços na caprichada produção, figurinos, bonecos e silhuetas, ao primeiro acorde da premiada trilha sonora para iniciar o espetáculo, volta e meia uma choradeira emergia na plateia e lá se iam um ou dois pais embora do teatro com seus bebês ou crianças pequenas no colo. Aquilo me incomodava demais. Eu me sentia traindo aquelas crianças tão pequenas que, na melhor das intenções, haviam sido levadas pelos seus pais ao teatro, infelizmente, para assistirem uma peça com temática, dramaturgia, iluminação, espaço cênico e trilha sonora equivocada para aquela faixa etária. Durante a temporada, eu comecei a dar avisos na bilheteria e estabeleci uma idade que se destinava ao espetáculo, não recomendando a bebês e nem para crianças pequenas. Antes do início da sessão, eu solicitava aos pais que, se os seus filhos se sentissem desconfortáveis com o espetáculo, podiam se retirar da sala, que devolveríamos o ingresso. Às vezes, determinados pais, insensíveis à experiência teatral que seu filho estava vivendo, faziam as contas do dinheiro gasto e forçavam a criança a ficar na sala de espetáculo até o final. Que aquele assim, não, tu vai assistir, não, vamos embora, que olha que gastamos aqui 4 ingressos, né? Então a gente dizia que então nós devolvemos o ingresso, né? Para que vai passear, vai para outro lugar, mas não força a criança a ficar na sala. Bom, essa passou a ser uma postura política da Companhia Caixa do Elefante. Ser honesto com os pais e cuidadores sobre o teatro para a infância, o qual estávamos comprometidos. Bem, os anos se passaram e muitos trabalhos vieram, mas os bebês e as crianças pequenas ficavam sempre de fora. Esta sempre foi uma dívida que tínhamos com este público. Talvez porque não sabíamos como nos comunicar com essa plateia inquieta e tão sensível. Na minha cabeça de diretor artístico vinha uma infinidade de perguntas que impossibilitavam avançar nesta área. As cadeias de pedagogia na licenciatura de artes visuais e o curso de artes cênicas não davam conta de tantas dúvidas. Faltava o casamento entre as artes cênicas e a educação infantil e seus mestres. Então, em 2009, uma grande amizade com o pedagogo Paulo Sérgio Foch, obstinado defensor da causa dos bebês, deu origem a uma nova pesquisa dentro da Companhia Caixa do Elefante, o teatro para bebês. Paulo estava procurando um tema para o seu trabalho de conclusão de curso de especialização em educação infantil na Unicinos. Ele enxergou na convivência diária nos bastidores do teatro de bonecos um potencial rico para a sua pesquisa, relacionando as experiências advindas da pedagogia italiana. Um teatro para e com bebês e também com abrangência dos laboratórios e ateliê de teatro com bebês, professores e pais. Reunimos um time de profissionais comprometidos e alinhados a um conceito contemporâneo de infância. O tradicional teatro feito para crianças está encharcado de estereótipos e apelos que nada têm a ver com a linguagem dos bebês e muito menos com o raciocínio poético e rápido das crianças pequenas. São visões de um ponto de vista adulto, desatualizado das descobertas da ciência em relação à potente capacidade de expressão e comunicação dos bebês. Se pensarmos que em questões de 6 meses, esses pequenos seres perpassam a jornada de milhões de anos da humanidade, de andar de 4, conseguir ficar em pé, equilibrar-se, investigar o mundo ao seu redor e elaborar hipóteses científicas, então esse tipo de teatro que se faz não corresponde a uma criatura tão inteligente assim, né? Foque como a figura daquele que conduzia as crianças ao local de ensino na antiga Grécia, levou a equipe de produção a um espaço de diálogo com os mestres de educação infantil e pesquisadores do desenvolvimento sensório-motor dos bebês.
O cenário deste percurso foi a região de Bolonha, Itália, com o projeto Eu Nido il Teatro, ou a creche e o teatro. O grupo La Baracca, companhia presidida por Roberto Frabetti, que desenvolve projetos e espetáculos para crianças e jovens, e os serviços educativos de Bolonha, representados por Marina Manferrari. Depois, nós fomos para Barcelona conhecer a Associação de Mestres Rosa Sensat. A Rosa Sensat, que foi uma educadora entre 1800, quer dizer, faleceu em 61, mas é dos anos de 1873 a 1961, educadora espanhola vinculada à educação pública da Catalunha. Também conectada às novas correntes, grande amiga de Piaget, defendeu a educação próxima à natureza e à experiência. Conectada aos movimentos feminista catalão, apostou de maneira especial pela renovação do ensino oferecido às mulheres, apoiando o ensino da ciência e questionando padrões tidos como femininos, comportamentos considerados femininos, apoiando a transformação da educação das meninas. Lá encontramos a diretora Irene Balaguer. Ela nos abriu as portas para a visitação de 3 escolas de educação infantil na periferia da cidade. Essas visitas influenciaram e muito nas escolhas de objetos e a observação dos espaços circunscritos no espetáculo. Então, quem assistiu o Cuco vai perceber que o espetáculo tem uma cenografia e tem vários objetos que a gente usa que lembram muito um ateliê e o trabalho dos atelieristas, porque foi esse o contato primeiro que a gente teve na pesquisa para a montagem do espetáculo, visitar muitas escolas de educação infantil, inclusive em Roma, né? Então, logo no nosso espetáculo estava empapado no ambiente escolar. Eu cito, volta e meia, vocês vão ver eu citando essa palavra empapado e encharcado, porque também é uma expressão que o Paulo Freire usa quando uma coisa está encharcada de ideologia dominante. Então aqui o nosso ambiente do espetáculo estava empapado, encharcado dessa pedagogia, desse ambiente escolar. Talvez o maior destaque dessa pesquisa, segundo Paulo Fock, foram as garatujas teatrais, que são ateliês de teatro para bebês e crianças pequenas, um movimento em que os bebês, através de um ritual de histórias e garatujas gestuais, sonoras e expressivas, põem-se a viver a narração de uma história e experimentar suas linguagens expressivas. Outro campo citado por Fock em sua pesquisa foram os laboratórios de teatro com os pais, envolvendo talvez um dos segmentos da vida das crianças mais importantes e que, de modo geral, costuma ficar esquecido nos projetos educativos. Para podermos falar do projeto de teatro para bebês à luz da experiência italiana, é fundamental contextualizar a educação para crianças pequenas no norte da Itália, em especial versar sobre a trajetória de Loris Malaguzzi e seus companheiros de interlocução de distintas cidades da Itália, em sua abordagem educacional de escuta da voz das crianças e das compreensões das 100 linguagens. Entenda-se aqui as infinitas linguagens. A abordagem italiana é uma teia composta pela participação de educadores, famílias, crianças e a sociedade, onde há mais de 30 anos, Milão, Reggio Emília, Pistoia, Parma e Bolonha são sinônimos de excelência em educação infantil. Na verdade, foram caminhos percorridos pela sociedade italiana na conquista de uma educação de qualidade após a Segunda Guerra Mundial. Uma escola construída dos vestígios da guerra pelos seus cidadãos. É interessante observar isso, que às vezes eu fico pensando na situação do Brasil, assim, que parece que depois de um caos total a gente consegue organizar uma nova ordem. Eu tenho esperança que depois de um caos total que a gente está vivendo, a gente consiga organizar uma nova ordem
como esses países europeus conseguiram organizar fazer uma nova ordem também, até mesmo na educação, né? Que aqui é um cenário totalmente arrasado pela guerra, né? Então, e aí as pessoas se unem e conseguem construir uma educação comunitária, que é uma coisa que a gente reclama muito, e a gente sente muito falta da figura dos pais, da figura das famílias na escola, para ajudar a construir uma escola de qualidade. Parece que assim, eles veem muito a responsabilidade, todos os professores têm que resolver tudo, a escola tem que resolver tudo, né? E a participação deles, que daria o amparo político para a gente conquistar avanços na educação, isso não aparece, né? Bom, a pedagogia da escuta e a teoria das 100 linguagens está pautada na imaginação ao invés da inteligência. Segundo ele, a imaginação é extremamente importante porque leva a ter imagens múltiplas, o que significa que um objeto pode adquirir uma pluralidade de significados. E ainda acrescenta: acreditamos na corrente evolutiva das novas ciências sustentada pelo neurocientista americano Edelman, pelo biólogo francês Sange e pela maravilhosa Rita Levi-Montalcini, quando se referem a quadros de sinergia dos neurônios e das sinapses. Sange fala em resposta sinfônica do cérebro. É uma teoria que favorece as noções de solidariedade do cérebro, em que cada parte está relacionada com outras. Eis o motivo pelo qual a apoiamos. A imaginação absorve tudo: o cognitivo, o expressivo, o sentimento, a lembrança, as escolhas que nos pertencem. Temos que destruir a imagem simplificada de um objeto. Temos que complicar o mundo. A imaginação é arte e ciência, pois multiplica os significados de um objeto, de um acontecimento, de uma palavra. Isso aqui foi publicado em 99, mas Malaguzzi morreu em 94. Um parêntese sobre essas conexões neurais que acontecem no nosso cérebro. Isso acontece com as crianças, isso é da plasticidade do cérebro, do nosso cérebro. Uma amiga que eu tinha não conseguia passar no vestibular para medicina, já tinha feito o vestibular já 4 vezes, e tinha uma coisa que empacava, que ela não conseguia na hora de fazer as provas. E aí, já largando de mão, chutando o balde, começou a fazer a acrobacia aérea, tecido e trapézio. E aí, no ano seguinte, ela passa no vestibular. Aí a pergunta vem: o que tem a ver uma pessoa de pendurada a 10 metros de altura num trapézio, fazendo acrobacia aérea e tecido, com as questões de vestibular, né, e passar numa prova, né? Outra questão interessante escolas que trabalham com teatro, né? Então, alunos têm uma dificuldade enorme de fazer redação. E aí, a partir do momento que entra um professor de teatro, começa a fazer jogos teatrais, começa a montar peças de teatro, e 1, 2 começam a despertar, a escrever, a fazer redações, a escrever textos, contar histórias. Outros têm um desempenho melhor em matemática, por causa dessas conexões. Às vezes, por outros caminhos, a gente consegue acessar. Se quando um neurônio começa a ter dificuldade, ou ele falece, outro neurônio começa a assumir as funções daquele neurônio. Eu sou um cara que nasceu de cesariana e fui para o balão de oxigênio. Então eu sou uma pessoa assim, que tem uma característica hiperativa, porque quando eu fiquei aqueles segundos sem oxigênio, provavelmente algum neurônio meu se escapou e os outros mantiveram o sistema funcionando. Então, por exemplo, para mim aprender alguma coisa, eu tenho que ler e estudar vários livros ao mesmo tempo. Eu preciso estar com o tablet aqui,
eu preciso estar com um livro aqui aberto, com o outro aqui e o computador. Senão eu não consigo me concentrar num só. Eu tô a Loris Malaguzzi, a Rita Levi, ai a foto dela, olha a vida dela, papapá. Então vão se abrindo ramificações, porque é assim que a minha cabeça funciona. E eu apanhei muito na escola. Eu fui aquele aluno assim que, mas assim, se lascou na escola. Se lascou, porque a escola não dava conta dessa forma que eu tenho de aprender as coisas, né? Bom, outra figura muito importante que nos foi apresentada pelo Paulo e que muito nos embasou no conceito do espetáculo e até mesmo na coreografia do espetáculo Cuco foi a Amy Pickler, 1902 até 84. Pediatra austríaca que realizou seu trabalho profissional na Hungria, trabalhou como pediatra de família e foi durante mais de 30 anos diretora de uma instituição de acolhida a crianças órfãos abandonadas. O nome Instituto Lóczy se deve à localização na rua Lóczy, em Budapeste. Segundo Pickler, o movimento livre para a criança representa muito mais que um prazer funcional. É um instrumento e um modo de expressão de sua orientação no ambiente, de suas ações inteligentes, de seu comportamento social e de seus afetos. Nas palavras da própria Amy, quando se movimenta para ficar em pé ou andar, o bebê não está apenas aprendendo aqueles movimentos, como também o seu modo de aprendizado. Ele aprende fazendo algo por si próprio, aprende a ser interessado, a tentar, a experimentar. Ele aprende a superar dificuldades. Ele passa a conhecer a alegria e a satisfação derivadas desse sucesso, o resultado de sua paciência e persistência. Então, uma criança está comendo feijão, sentada na cadeirinha. O comer não é só comer. O comer também é viver uma experiência de descobrir a plasticidade do feijão, o barulho que a colher faz no bater o prato, a dureza do metal da colher, né? E até mesmo a expressão da mãe, se ela está concordando com o bater ou não aquele prato ou aquela coisinha da cadeirinha. Tudo isso ele está fazendo essa elaboração. Você imagina, ele está conhecendo ciência, química, física e ainda sacando um pouco de psicologia, porque ele está sacando qual é os limites que a mãe dele permite. Ou a criança gosta muito de testar aquela história da tomada, né? Vai lá com o dedo da tomada. Não! Aí ele olha. Não! Ele está testando. Um psicólogo está já aprendendo como, né, como é que se eu faço uma chantagem, como é que eu, tá desde cedo, sem falar ainda, ele já sabe fazer isso, né? A brincadeira das bacias é um prazer maravilhoso no verão, dá várias bacias de vários tamanhos. Então ele testa a bacia menor, cabe na bacia média, a bacia média cabe na grande, aí tira de novo e bota de novo, aí tira e bota. Aí conclui. Então, existe uma bacia grande, uma bacia média e uma bacia menor. Aí bota água. Bom, aí é a caixa d'água da casa toda. Aquilo vai uma tarde inteira. Enche, esvazia, enche, esvazia. Isso é um tratado de empuxo, coisas que afundam, coisas que boiam. Né? Bota ali isopor, bota plástico, bota canetinha, sai cor. Isso é incrível. E você não precisa dizer nada, você não precisa dar um livro de instruções como um brinquedo. Você só dispõe isso para eles e essa investigação eles começam a fazer e não para mais até esgotar as conclusões. No outro dia, se você colocar as bacias de novo, ele parte daquele ponto da descoberta e vai avançando e aperfeiçoando as suas conclusões.
Então o processo não se encerra, ele continua aperfeiçoando as suas conclusões. Então, da Amy Pickler, a gente tem uma sequência que a gente faz no espetáculo, essa pode passar, que é a primeira coreografia do espetáculo, que é exatamente o processo que ela descreve até o bebê ficar em pé. Então, aqui foi quando a gente começou os ensaios, e aí foi a primeira coisa que a gente pensou assim, vamos partir de onde? De movimentos, vamos coreografar. Então vamos coreografar as etapas do bebê no berço até ele ficar em pé. Então, primeira coisa era olhar para os de deitado, começar a procurar objetos no lado, não é? Virar, depois ele iria ficar de peito, né? De bruço. Depois de bruço, ele vai com os braços, ele vai começar a se afastar da cama, então ele vai começar a trabalhar a musculatura do pescoço, porque o processo de ficar em pé é um processo muito complexo, precisa ter um desenvolvimento do labirinto, e isso precisa ter esse desenvolvimento dessa musculatura, porque a cabeça é muito grande, a cabeça deles é muito grande. Os olhos de um bebê têm o mesmo tamanho dos nossos olhos, né? Então, se imagina. E ela não está ainda muito firme, então ele precisa desenvolver até ficar em pé. Mas esse processo ele faz sozinho, ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa botar naqueles antigos andador que, graças a Deus, foram proibidos e banidos. Mas eu estava viajando em Rondonópolis agora e eu vi na rua um pai com um andador e uma corda. Para completar. Que aí ele não só botava o bebê no andador, como também ele puxava pela calçada. Né? Então aí essa é a primeira coreografia do espetáculo, quem assistiu vai reconhecer ela. Acho que daí então aí elas já estão fazendo já de forma artística já, né, no espetáculo, a sequência da Amy Pickler, foi isso que a gente coreografou inicialmente, e que por incrível que pareça, eu não sei, mas parece que os bebês sacaram isso, ou de alguma maneira eles reconhecem, e isso prende a atenção deles no início do espetáculo já, essa coreografia que elas estão fazendo, né? Então essa sequência aí que a Amy Pickler registrou. Bom, o outro elemento também que é muito importante é a autonomia. Iniciativa própria é uma expressão-chave no Instituto Pickler. Adultos não entretêm ou impõem atividades aos pequenos. Os bebês aprendem a entreter e estimular a si próprios, explorando o que os seus corpos podem fazer, interagindo com o ambiente preparado e com outros bebês ao seu redor. Os bebês estudam o mundo e os objetos à sua volta. São capazes de passar longos minutos desvendando seus mistérios, descobrindo seu peso, suas texturas, seus diferentes ângulos e formas de interação. Aqui, quando nós estávamos em montagem, como o Cuco tem a temática do Cuco do relógio, a brincadeira do Cucubá, do aparecer e do desaparecer, esse foi o nosso tema para desenvolver microcontos. Esses microcontos, eles foram testados e aprovados. A gente levou ele para as creches, para as escolas de educação infantil, para 3 escolas de educação infantil. Uma da URGS, da universidade, a outra de uma escola que é a João 23, que é uma escola que foi criada por pais, e uma outra escola mais elitizada, que é a Baby House, que é uma escola de classe média alta. Então a gente testou em 3 faixas assim. E aqueles contos que eram mais interessantes, aquelas sequências, a gente manteve no roteiro final. Aquelas que a gente achava maravilhosa sequência, mas que os bebês não estavam nem aí, a gente cortou, porque realmente a gente não estava falando a linguagem deles. Aí a gente começou a concluir algumas coisas que para nós eram interessantes, que eram bonitas, mas que para eles não significavam nada. Então a gente teve que começar a cortar. E o espetáculo até hoje, ele sofre alterações. Nós estamos desde 2012, a gente altera. O Carlos me falou uma coisa no bate-papo, no debate que a gente teve
sobre a questão da valorização dos objetos, e eu tinha uma sequência no espetáculo que eu nunca gostava e eu não sabia como mudar ela, que era um momento que entra umas bolinhas coloridas e que eu sempre achava que uma das atrizes despejava aquelas bolinhas como se fosse uma lavagem para porco, assim, sabe? Como se pegasse aquela... Aí quando ele me deu o exemplo da caixa de brinquedos da creche, cheguei no hotel, pá, tá ali. Aí, como era um sanfonado, era só fazer o sanfonado, a boca do sanfonado, e as bolinhas aparecem como um saco de pipocas, assim, estourando. Aí foi interessante. Então, eu acho que essa coisa de não ter uma ideia estática do espetáculo é importante, assim, de você estar sempre, porque você aprende com eles, né? A gente muda, vai mudando as coisas, assim, do espetáculo. Bom, então, a gente pode passar essa aí? Os testes. Aí foi quando a gente começou a testar os objetos, as formas. Dentro dessa coisa que parece um cocô, tem uma atriz enrolada, são os edredons. Ela fica uns 3 minutos ali, mas ela consegue, né, mesmo sufocada. Como o espetáculo foi montado no Rio Grande do Sul, então a gente pode brincar com o edredom. Agora vocês imaginem de apresentar no Rio de Janeiro a 26 graus, né? Aqui vocês podem ver essa barraquinha em formato triangular, é muito comum nas escolas de educação infantil, aquelas que têm mais infraestrutura, que é aquela casinha de espelhos, né? A gente fez uma também, só que eles adoram essa barraquinha aí, né? Aqui também é foto de outras escolas. A questão das texturas dos materiais. No shopping vocês encontram essa mesma bolinha aí de plástico, né? A gente trabalhou ela em crochê e com várias cores diferentes, texturas diferentes. Então isso chama bastante a atenção deles, né? Essa temporada lá em Porto Alegre, mesmo na Casa de Cultura Mário Quintana. Estacionamento de carrinhos. Isso é quando ele já está pronto para entrar na cena, né? Ele está pronto o pai está segurando pelos pés, né? E ele está louco para entrar na pista para brincar com os objetos, né? Depois vocês deixam. Sim, paramos por aqui. O espetáculo ele tem 2 momentos. O primeiro momento é com 25 minutos, a gente pede para os pais manterem os bebês no colo, né? Isso é um acordo que a gente faz antes de entrar na sala. E depois, quando começam a entrar essas bolas, então eles podem deixar as crianças invadirem, e aí também é o momento de eles entrarem para brincar com seus bebês. Então a gente tem uma área que ficam os sapatos e calçados e bolsas e celulares também, que é uma briga tenebrosa, assim, porque todo mundo quer registrar e não quer viver a experiência, né? Isso é uma coisa da nossa sociedade contemporânea, é um desespero, um desatino para registrar. E às vezes você vê uma mãe e um pai andando com o tablet pelo meio, assim, e o filho está lá esquecido num canto, né? Porque ele quer registrar para postar, para mandar para os parentes que ele está com o filho num espetáculo para bebês, né? Aí, assim, como o desespero é muito grande e às vezes a gente faz um acordo, assim. Às vezes eu proíbo mesmo, às vezes eu proíbo. E outras vezes vamos combinar o seguinte, ó, quando faltar 5 minutos, que os bebês ficam 1 hora dentro do espaço. Quando faltar 5 minutos, vocês podem fazer algum registro. Aí também tem meu lado do marketing, né? Que eles vão mandar as fotos, compartilhar. E aí eu tenho bastante gente na próxima sessão também, né? Então, mas aí eles conseguem, entendeu? Esquecer um pouco, assim, né? Mas, continuando aqui. Então, essa questão assim eles se locomovem para chegar ao que lhes interessa. Eles compartilham e têm a oportunidade de voltar a empreender os movimentos e descobertas para seguirem se aperfeiçoando. Aquilo que eu falei anteriormente. Outra questão são rotinas e cuidados privilegiados, essas atividades livres. Essa questão do privilegiado, a Amy Pickler, quando começou a trabalhar na escola, nesse instituto para receber, ela trabalhava com enfermeiras. E ela sentiu que as enfermeiras tinham uma maneira de tratar os bebês de uma maneira muito mecânica,
né? E isso acontece muito nos hospitais, né? Nós temos um colega na companhia Caixa do Elefante, que é o Diego Curtis. Ele é fisioterapeuta, é bonequeiro, e ele trabalha em fisioterapia com crianças, na unidade do Hospital Conceição, em Porto Alegre. O mestrado dele foi sobre o cuidado, né? Porque ele observou que as enfermeiras tratavam as crianças que estão em recuperação como se o adulto já é depressivo, a situação de estar no hospital, imagina para a criança ficar sem brincar, né? Então a criança não pode ficar sem brincar no hospital, precisa brincar, senão ela não se recupera, né? E ele começou a manipular o estetoscópio, brincar, encher luva de borracha, fazer personagens. Ele construiu uma bicicleta que vai com soro, entendeu? E o trabalho dele virou referência. E aí o mestrado dele foi sobre essa questão do cuidar no hospital. Então ele é super respeitado por causa dessa briga que ele comprou com o hospital e até com enfermeiros que falaram que ele estava desperdiçando material. Quando ele pegava a luva de borracha e enchia para fazer um bonequinho, e aí a criança tinha que fazer força com a própria perna para mover o boneco, e o boneco caminhar ali e ia uma luva fora, né? Então, para você ver como é a visão. E a Amy Pickler, ela dispensou as enfermeiras e passou a trabalhar com jovens que tinham filhos, que queriam aprender, que estavam dispostas a quebrar essa rotina. Ela dispensou. Então, o Instituto Loxi, ele passou a ser uma referência, inclusive no treinamento para médicos, pediatras, enfermeiras, justamente por causa dessa questão desse cuidado. Então, rotinas e cuidados privilegiados. Essas atividades livres e espontâneas somente são possíveis porque as crianças, antes de tudo, estabelecem vínculos de confiança e respeito com o adulto, o adulto que está responsável pelos seus cuidados. Existem momentos e uma maneira específica de criar este vínculo. Ele se forma quando o adulto e a criança podem dedicar uma atenção exclusiva e afetiva que ocorre nos momentos de cuidados, alimentação e higiene. E acrescentaria aqui, por que não, no contato do ator com a plateia de bebês. Para mim, trabalhar com as atrizes, primeira coisa, assim, na equipe do Cuco, a gente tinha que juntar uma turma toda e estudar e pensar um conceito contemporâneo de infância, né? E não um conceito do século XVIII. Então, a primeira coisa que eu pedi para as atrizes é que elas não fossem animadoras de festa de aniversário. Não é nada de palhacinho, não tem personagem. Eu quero que vocês contatem com os bebês pelo olhar, só. Nenhuma máscara de simpatia, nenhuma coisa que conduza ou que traga um aspecto já condicionado do adulto, já de induzir a criança a responder. Isso não significa nada para eles. Vocês não vão ficar rindo, mostrando caretas, isso não significa. Agora, o olho é a janela da alma. Então, vocês conectem só eles pelo olhar. Vocês não vão tocar neles, vão deixar. E é essa maneira que a gente trabalha. Eles se aproximam. Já em 10 minutos de espetáculo, 5 minutos, eles querem entrar porque eles percebem que elas estão numa situação mais vulnerável, né? Mais na retaguarda. Então, eles percebem que eles podem, inclusive, entrar naquele espaço. Segundo a Suzana Soares, especialista em educação infantil para a abordagem Pickler-Loxi, o processo de desenvolvimento motor se produz de modo espontâneo mediante a atividade autônoma em função da maturidade orgânica e nervosa. Sendo assim, as crianças com boa saúde física, psíquica, passam por todas as etapas da motricidade por sua própria conta e determinada ordem. Tá? Por sua conta e determinada ordem. Sem que os adultos precisem ensiná-las a sentar
engatinhar ou mesmo andar. Não é bom adiantar nenhuma fase. Isso aqui eu repito e sempre converso com os pais, e os atores todos têm consciência de passar isso para os pais. Para mim é fundamental que os atores tenham na ponta da língua esse tipo de questão, que os pais que levam seus bebês para assistir o espetáculo tenham consciência. Não é bom adiantar nenhuma fase, nem colocar a criança em uma posição que não tenha sido conquistada por ela mesma. A criança é tratada com todo respeito e deve ter uma participação ativa no seu próprio desenvolvimento, ao invés de receber passivamente os estímulos e atenções vindas dos adultos. Assim, poderá conquistar sua autonomia de maneira segura e com referenciais para a vida. Bem, para se trabalhar na produção de espetáculo para uma infância potente, tem que se ter em mente todos esses conceitos e se reunir um time comprometido com a defesa dos bebês. O processo de montagem do curso A Linguagem dos Bebês no teatro passou por este olhar cauteloso na criação das cenas, testadas e aprovadas nas escolas, elaboração do espaço cênico. Como que a gente pensou o espaço cênico? O palco italiano ele tem uma relação hierárquica. O ator fica lá em cima. Que bom, tá. O ator fica lá em cima, a plateia fica embaixo. Para nós, que estávamos tendo essa relação nas escolas, a gente chamou uma cenógrafa, que era também, que foi minha sócia em escolinha de arte lá na década de 70. E ela pensou num espaço que pudesse ficar os pais, pudesse ficar os bebês, e eles pudessem, uma pista que eles pudessem interagir. Mas que esse espaço não fosse poluído, que esse espaço, a minha preocupação era como conduzir o foco, que eu não sabia, tudo era muito novo para mim. Como é que eu vou conduzir o foco de atenção se o bebê não tem esse foco? Se ele pode estar escutando uma música que está aqui, ele está batendo palma ou coisa aqui, em função de uma coisa que ele viu aqui, mas de repente ele está olhando para a luz lá, que está lá no teto do teatro, entende? É muito sensorial e é tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem pais que se frustram de pagar o ingresso e levar o bebê dormir. Às vezes tem pais que botam o bebê está dormindo, aí fica olhando para a iluminação de LED que fica mudando, porque aí ele está deitado, então aí aquela lá, para aquele é o momento. Ou então a criança esquece todos os brinquedos que tem no espetáculo, todos os objetos, e aí começa a brincar com a garrafa de água mineral que a mãe trouxe dentro da bolsa. E a mãe fica indignada com aquilo, mas como? E aí ela coloca aquela garrafa e tira, e fala com a garrafa, e bota a garrafa de novo, e fala com a garrafa, e tira, e fala. Que lá que está se passando naquele momento? Pode que tenha alguma coisa relacionada com o espetáculo? Pode. Mas também pode não ter. É aquele momento presente, é aquele tempo presente dos bebês, que é um tempo que não é nem presente, nem passado, nem futuro. É tudo ao mesmo tempo. Então, a gente criou esse espaço cênico, né? Quando a gente tem iluminação teatral, a gente usa. Quando não tem, a gente usa uma geral branca mesmo, funciona igual. Com a luz teatral fica mais bonito, fica mais esteticamente, mais plasticamente, né? Mas é isso, a gente leva cadeirinhas de meditação, onde os pais sentam junto com os bebês. A minha briga sempre é colocar o pai e a mãe junto. Nem sempre dá. Então eu boto a mãe e boto o pai sentado atrás de uma cadeira. Eu acho que para os pais terem ido no teatro com a mãe, com o bebê, já é um movimento que eles fizeram, que eu considero muito importante. Porque quando a gente viaja pelo interior, ainda predominantemente são as mães que vão ao teatro com os filhos e os pais não aparecem. Agora, nas capitais, principalmente casais mais jovens, eu vejo essa participação e essa paternidade assim, mais assumida na divisão das tarefas, e a gente vê bem mais claro, às vezes até o pai
sem a esposa não estar junto e o pai está só com o bebê assistindo a peça de teatro e participando e se deitando no meio dos edredons e girando com o bebê, e tu fica assim, olha que barato que é isso, né? O pai totalmente entregue nessa experiência. E às vezes também a gente vê nenhum dos dois e nem a avó, e vai só a babá levar o bebê, como já aconteceu uma vez, de uma TV estar entrevistando os pais na saída do espetáculo, e ela vai entrevistar, e aí a pessoa não era nem a mãe, nem a tia, nem a avó, não, eu sou a babá, né? E aí eu fiquei assim, tá, né? A primeira vez, a primeira ida do filho ao teatro foi com a babá, não foi com a, né? Lembra aquele filme, né? Quando é que ela vem, né? Com a Regina Casé. Bom, então essa questão do espaço, aqui é uma cena que a gente tem, que a gente brinca com o mar. Essa cena foi criada quando a gente foi para o Rio de Janeiro, que era um pano enorme que cobre, que eles brincam muito com sacudir esse pano, porque ele enche de ar, né? Esse espaço é um espaço que eu gosto muito de fazer em Porto Alegre, que é o Instituto Ling, que ele tem todo esse verde no entorno, né? E praticamente a gente usa muito da luz da sala, né? Tem mais alguma aí? Agora vai mudar de... Bom, continuando aqui, então a composição, escolha dos objetos, elaboração de espaço. A escolha dos objetos, a gente pensou muito nesses objetos que fossem combináveis em tamanhos. Então a gente tem a bola grande, a bola média, a bola pequenininha, no sanfonado médio. No sanfonado cai a bola pequenininha, a bola média, a bola grande entala. As bolas são transparentes, então você consegue apontar para a luz, você vê a transparência, né? Tem essa relação. Os sanfonados que a gente usa são materiais que você compra naquela loja Tok Stock, são aqueles sanfonados de botar roupa suja, né? Então a gente usou aquilo é hiper mágico para brincar com eles. É claro, a gente fez uma cirurgia neles para eles não se desmontarem, não sair a ponta do arame, e aí a gente consegue usar, e eles adoram aqueles sacos. Por quê? Porque você bota ele, aperta assim, depois ele sai, ele salta, uma mola, né? Os edredons também, eles curtem, porque é gostoso, é acolchoado, né? Eles também. E esse pano azul também, que eles brincam bastante. As bolinhas, principalmente os bebês, a gente consegue fazer com os 3 edredons, 3 espaços circunscritos, que é onde geralmente ficam as mães, meio que é natural. As mães formam um ninho, as mães com os bebês menores, porque às vezes vão crianças maiores, a gente pede, assim, avisa no início, para ter cuidado com crianças com 4 anos que já estão correndo e já aprenderam que bola não é para olhar transparência, não é uma esfera, bola é para fazer gol, e nem o Neymar, entendeu? Então eles ficam dando bico nas bolas, assim, estouram as bolas, ou então as meninas grandes se deitam nas bolas como se fosse bola de pilates, também estoura. Então eles já condicionaram, já estão com outra visão da bola. Então a gente tem que sempre avisar. Bom, o ensino de arte, formação de professores na educação infantil e seus desafios. Há 2 anos eu sou convidado pelo curso de educação infantil de 2 campos da Unicinos no Rio Grande do Sul. Neles eu ministro aulas de teatro de animação, teatro e bonecos, no Instituto, no intuito de oferecer às professoras uma ampliação de repertório referencial estético. Assistimos peças de teatro de animação, vídeos, construímos bonecos e montamos esquetes nas mais variadas técnicas. Apesar do esforço das professoras, eu sinto uma dificuldade enorme de muitas expressarem-se através do corpo, da fala, da música, da dança. Parece que daquelas 100 linguagens do Loris Malaguzzi, sobrou 5%. O que aconteceu com os 95%? Né? Isso não aconteceu só com as professoras, aconteceu com todo mundo. A gente perdeu, né, bastante, a gente perdeu bastante na estrada. Os processos condicionantes de uma cultura escolar cerceadora, impositiva, padronizadora de comportamentos retirou daqueles adultos
quase toda a sua capacidade de autoexpressão. É visível o brilho de prazer no olhar ao terminar a pintura de um fantoche, ou apresentar um teatro de figuras, um teatro de sombras, e o prazer das pequenas conquistas dos bebês. Então, aqui eu acho que eu termino com umas fotos dessas oficinas para as professoras, e vai aparecer algumas coisas que a gente trabalha. Essas aqui resolveram trabalhar teatro de objetos, e elas foram assim, radical mesmo. Elas são do interior, né, e resolveram contar a história da cabrita e os filhotinhos usando uma galinha. Elas passavam isso no mercado e manipulavam uma galinha. E assim, os filhotinhos são os ovos cozidos. E elas fizeram na cozinha do ateliê. As outras professoras estão com os olhos desse tamanho, vendo elas manipularem a galinha que nem no boneco. E gente, na França, na Alemanha, tem espetáculo feito com já teve em Canela, já no Festival de Bonecos, um alemão que fazia um espetáculo assim com o frango. E outra, ele é a expressão desse professor de trabalhar com crianças, trabalhar com menores de rua, a cara do boneco é a expressão dele. Muito satisfeito, assim, aqui elas depois de montar um espetáculo de fantoches. Aqui fazendo teatro de figura, elas estão fazendo teatro de figura com coreografia, tem aquelas histórias de adição, né? E agora eu vou mostrar só um filmezinho do Cuco para vocês. É um que está na internet. Na internet tem, vocês colocam assim, na trilha do elefante. Vocês vão encontrar 36 vídeos da companhia, que a gente teve 3 anos patrocinados pela Petrobras, e que a companhia foi mantida. Então tem vários documentários sobre várias oficinas, vários trabalhos, né, que a gente faz. Essa palestra é uma contrapartida do projeto Cuco, a linguagem para os bebês no teatro, uma realização do Ministério da Cultura e da Companhia Caixa do Elefante com patrocínio da Petrobras através da Lei Rouanet. Nós contamos com o apoio do institucional da UNB, em especial da professora Cristina Coelho, do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal. A palestra foi gravada, filmada e será disponibilizada no site da companhia. Muito obrigado por vocês terem vindo.
Bom, eu vou primeiro agradecer a presença.